Fala, mulherada! Hoje eu tô aqui para trazer nessa aula um assunto que eu acho muito importante, que é a respeito das nossas relações. Sejam elas relações de trabalho, relação nossa com a gente mesma, relação de casal, relação com os filhos, seja qual relação for. É muito importante nós prestarmos atenção no que é essencial existir numa relação. Mas como assim relação eu comigo mesma? O que é essencial existir nessa relação? Existem alguns pilares que são essenciais sim, e eu vou trazer hoje 4 deles. Por que eu acho tão importante estudar esse assunto? Porque eu mesma, nas minhas experiências com relações, começando pela relação de origem, por exemplo, com meu pai e com a minha mãe, né? Quando a gente não presta atenção nesses 4 pilares, vira uma confusão. Por vezes nós não sabemos nem direito o que nós estamos querendo para nós, quem dirá criar uma visão em comum para saber o que nós queremos de um relacionamento. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela disse que queria ter um relacionamento equilibrado. Eu conversei com ela, falei algumas coisas, dei umas dicas e tal. E ela começou a colocar em prática as dicas e o resultado veio acontecendo. Aí começaram a ter mais equilíbrio e tal. Aí passados uns dias ela veio conversar comigo. Tô um pouco preocupada. E eu, por quê, minha amiga? Tô preocupada porque fulano agora parece que não gosta mais de mim, não demonstra mais o amor dele por mim, eu faço as coisas dele não dá bola, não tá mais sentindo ciúmes, tá muito água morna. E aí na hora me veio o estalo assim, eu perguntei pra ela, tá amiga, mas o que é uma relação equilibrada pra ti? Tu quer uma relação equilibrada? Ou tu quer uma relação com altos e baixos, com provas de amor que muitas vezes são ilusórias? Como que tu te sente amada? Como é importante a gente entender a forma, a nossa linguagem de como a gente se sente amada. Porque por vezes se nós nos sentimos amadas com algumas demonstrações de ciúmes, tá sujeito que isso não seja saudável. Tá sujeito que a gente está buscando por um relacionamento equilibrado, mas na verdade dentro de nós não queremos bem aquele equilíbrio mesmo tal como ele é. A gente começa a achar o equilíbrio sem graça. Então é muito importante a gente alinhar as coisas dentro de nós, ter uma compreensão do que a gente entende que é relacionamento, do que a gente entende que é equilíbrio, do que a gente entende que é amor, para que depois a gente possa colocar nossos objetivos. E poder perceber também se esses objetivos que nós estamos colocando vão trazer para nós as sensações que nós estamos querendo. Porque na nossa vida a gente não vive atrás de objetivos, a gente vive atrás de sensações. E essas sensações já podem estar aqui e agora, a gente se perguntando só por hoje o que a gente pode fazer para dar os primeiros passos e chegar onde a gente quer. E esse chegar é para dentro. Muito engraçado isso, né? Esses dias eu falei numa aula que a nossa viagem é sempre para dentro. Se entender mais para poder interpretar melhor e reagir melhor à forma como o mundo se apresenta para nós, a forma como nós podemos fazer a leitura desse mundo. Porque o externo, ele é muito variável. Nós não vamos conseguir controlar. As pessoas são o que são, não vão ser o que a gente quer que elas sejam. Assim como a gente não é o que elas querem que a gente seja, é muito importante a gente entender que somos seres humanos nos relacionando. Então, baseado em qualquer tipo de relação, a gente pode usar esses 4 pilares, tá? O primeiro é a verdade, o segundo é o contexto seguro dentro de uma relação, o terceiro é dissolver as imagens e o quarto é criar uma visão em comum em cada relacionamento. Agora eu vou explicar um pouco o que é cada um deles. A verdade. O que tu entende por verdade? Para e pensa aí. Pega um papel, pega uma caneta e anota o que é a verdade para ti. Porque por vezes os nossos conceitos, eles não estão bem alinhados com o que eles realmente são. Por exemplo, no caso aqui, com o que a verdade realmente é. A verdade, ela é um movimento expansivo, ela é infinita. A gente está sempre mudando. Se a gente estiver com a nossa atenção no presente e nos colocarmos disponíveis para viver o inesperado, poder entender o que emerge a cada dia dentro da verdade daquele dia, deixar fluir, ser mais receptiva, começar a entender o que é essencial da gente fazer cada dia, entender a verdade como ela é, a gente começa a ver que ela é um movimento expansivo e ela está sempre mudando. Claro que existem bases, assim, né, coisas, na verdade, assim, que todo mundo entende como verdade, mas na realidade, esse movimento expansivo, no momento que a gente põe um ponto final nele, ele se torna uma crença. Então, toda crença
ela vem de alguma verdade que a gente colocou um ponto final, a gente limitou aquela verdade e a gente criou uma crença. E isso está muito sujeito que a gente comece a criar polarizações, polaridades, um contra o outro, cada um crê numa coisa, sendo que em tudo há realidade. E que se a gente vê a verdade como um movimento expansivo e infinito, a gente consegue encontrar pontos em comum para se relacionar com qualquer pessoa. Mesmo com aquela pessoa que tem as crenças, as verdades com ponto final, muito diferentes das nossas. A gente está sempre aberto para conhecer o novo. Eu mesma já defendi coisas, já lutei por coisas e ideais e coisas que eu queria e crenças minhas que aquilo ali é a realidade, é a verdade. E dali um tempo eu tava pensando diferente, por vezes eu me dei conta que eu já tava pensando mais parecido até com aquela pessoa e com aquela ideia que naquele momento eu entrei em conflito. Então é legal a gente abrir a nossa percepção a respeito da verdade para que a gente não esteja se limitando. Eu sou assim, minha verdade é essa, eu acredito nisso e nada mais existe. É legal a gente estar sempre aberto, sempre pensando no e se. Usar esse gatilho da criatividade para pensar em quantas possibilidades podem haver para as mesmas compreensões. Então, o primeiro pilar, a verdade. O segundo pilar, o contexto seguro. O que é um contexto seguro? A gente poder se expor, a gente poder se expor sem repressão, a gente poder ser a gente mesmo. Só que para isso a gente precisa também permitir que a pessoa seja ela mesma. Né? Como eu falei ali no início do vídeo, nós não somos o que as pessoas esperam de nós e por vezes se a gente fosse, a pessoa também não ia estar feliz, porque normalmente a gente julga as nossas insatisfações e nossos sofrimentos, a gente fica justificando pelas coisas que a gente não tem, e quando a gente tem essas coisas, a gente vê que a gente não se sente feliz, a gente não sente as sensações que queríamos estar sentindo. Então é muito mais um estado interno do que o que vem do externo. Permitir que as pessoas sejam elas mesmas, focar no positivo, no que elas têm de bom, nos aprendizados que a gente pode ter com o que é diferente, porque nós não conhecemos as pessoas à toa. Todas as pessoas estão na nossa vida para nos ensinar algo, para nos equilibrar algo, e esses desconfortos que nós percebemos, com certeza temos algumas semelhanças com eles também. Então, contexto seguro, para a gente poder dialogar, onde há comunicação, há solução, onde a gente consegue dialogar sem tanto julgamento, tudo melhora, tá? Então, segundo pilar, contexto seguro. Terceiro pilar, dissolver as imagens. Quando a gente conhece alguém, seja amigo, seja qualquer pessoa, seja um relacionamento de casal, até mesmo filhos, pais, nós criamos imagens das pessoas, nós criamos imagens de nós mesmos. E essas imagens nos tornam, por vezes, reféns, né, de uma coisa que a gente tem que seguir, que a gente tem que cumprir, mesmo quando a gente não é feliz. Por vezes assumindo identidades, assumindo posturas. Ah, eu sou de determinado jeito e, meu Deus, eu tenho que me manter desse jeito. Só que essa questão da gente querer ser o que não é, ou a gente entrar em padrões e querer se manter nesses padrões, é uma das origens do sofrimento. É muito bom a gente olhar para as nossas decisões, para as nossas imagens, para o que a gente pensa de nós, e todo dia a gente se perguntar se é isso mesmo, né? Se é leve para o nosso coração ser assim, o que é preciso dar o braço a torcer, transforma, ou melhor, ver aí dentro bem o que é realidade. Se é preciso voltar atrás e começar a caminhar de novo em algum ponto, comece de novo. Então dissolva as imagens para que a gente possa se ver como ser humano, a gente se relacionar com a gente mesma como ser humano e também começar a ver as pessoas como seres humanos. Isso é muito importante. Isso dá, assim, uma boa acalmada nos relacionamentos. Funciona muito bem, tem funcionado muito bem pra mim. Eu entender que as coisas que a pessoa faz não é pessoal comigo, que aquilo ali é dela, a boca fala do que o coração tá cheio. Quando eu começo a não levar pro lado pessoal, eu já começo a dissolver as imagens. Já começo a entender que cada um tem seus processos. Que assim como eu sou um ser humano e tenho muitos processos, todos os outros seres humanos desse planeta têm os seus processos. Então, saber separar, né? O que é meu, o que é do outro, dissolver as imagens. É um ser humano, talvez está passando por um momento que não está tão fácil, vamos olhar com mais carinho, com mais amor pra gente e pras pessoas. Então, esse é o terceiro pilar, dissolver as imagens. Quarto pilar, criar uma visão em comum em cada relacionamento. Por exemplo, se eu tenho uma sociedade, é um relacionamento com o meu sócio. Eu preciso criar uma visão em comum para que isso tenha força de seguir para frente, trazendo para a visão sistêmica, né? Que as coisas só vão ter sucesso se estiverem alinhadas. Por quê? Porque o nosso profissional, ele depende das nossas relações. Então, uma sociedade depende da relação dos dois sócios,
Depende de como esses dois sócios estão se relacionando no seu relacionamento de casal, nas suas famílias. Uma coisa vai dando base para outra. Os relacionamentos dependem de como cada um está no seu estado interno. Então a gente sempre vai chegar no eu. Muito importante olhar para o eu. Mas muito importante ter essa visão em comum. E essa visão em comum, ela é desenvolvida por todos esses outros passos, pela nossa vulnerabilidade, a nossa coragem de mostrar nossas vulnerabilidades, por essa conexão e esse amor que a gente vem criando a partir da verdade, do contexto seguro, de dissolver as imagens, tá? Então, é muito importante prestar atenção nesses 4 pilares e levar eles para qualquer relacionamento. É muito importante também a gente saber, eu trouxe uma frase aqui que eu acho ótima, que todos os desejos que a gente tem, sem ter um propósito, sem ter um conhecimento junto do que a gente vai fazer com esses desejos, eles estão simplesmente tentando preencher coisas em nós, nossos vazios, e na realidade isso nunca é preenchido. Por isso que é legal olhar para o nosso estado interno, olhar para a nossa relação de origem, o que a gente interpretou da nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, entender de onde vêm nossos desejos, por que nós vamos suprir eles, simplesmente pelo nosso ego, por um desejo qualquer, para a gente ser um eterno insatisfeito, ou a gente pode ver qual é a nossa necessidade real, criar esses pilares nas nossas relações e começar a se entender melhor com a gente e com as pessoas. A gente pode trazer esse conhecimento, viver ele de forma plena, ter coragem de colocar todo esse conhecimento em prática e melhorar a nossa vida. Porque o conhecimento, quando ele não é colocado em prática, ele pode ser obstrutivo para algumas coisas. Então é importante a gente receber os conhecimentos e se a gente sentir que faz sentido para nós, a gente sente ele no nosso coração e começa a colocar em prática um passo de cada vez. Se tu tiver com dificuldade de colocar esse conhecimento em prática, eu posso te auxiliar, entre em contato comigo que a gente conversa. Existem vários métodos de colocar isso em prática e é no básico que tudo acontece. Eu sempre gosto de falar nas minhas aulas que o simples e básico bem feito, com constância, com qualidade de presença, é o que transforma a nossa vida. O milagre está nos pequenos detalhes, no que está nas nossas mãos só por hoje fazer por nós, o que a gente acha necessário transformar. Beleza? Então é isso, muito grata e até a próxima aula.